Na semana passada nós assistimos a um embate diferente de todos aqueles a que temos estado habituados a assistir. O embate entre o desespero e a esperança. Uma mulher que, desesperada, angustiada pelo estado da sua filha endemoninhada, vai ter com Jesus e enfrenta todos os obstáculos até ter de Jesus aquilo que ela queria. Aquilo que ela queria era ver a sua filha liberta. E essa mulher teve tudo para desistir. Ela teve o silêncio de Jesus, porque ela pediu a Jesus, ela falou com Jesus e Jesus nem lhe respondeu. Ela teve a conspiração dos discípulos que foram ter com Jesus e disseram: Jesus, por favor, manda esta mulher embora. Isto porque Jesus tinha ido para a região de Tiro e Sidom, uma região não judia, uma região gentílica, para ter um pouco de reclusão. E esta mulher, seguindo na rua, aos gritos, atrás de Jesus, iria atrair multidões. E Jesus, como disse o Evangelho de Marcos, referindo-se a esta mesma passagem, queria passar desapercebido. Então esta mulher vence o silêncio de Jesus, esta mulher luta contra a conspiração dos discípulos para mandá-la embora, e depois ela ainda enfrenta um argumento de Jesus, porque Jesus vai dizer: olha, eu vim primeiro para os israelitas, não vim para os judeus. E ela depois vai contra-argumentar e vai dizer: sim, mas nós também podemos beneficiar daquilo que tu vieste trazer aos judeus. E face a esta insistência toda, face a esta fé que ela demonstra, Jesus faz um elogio que ainda não tínhamos visto Jesus fazer a nenhum judeu. Grande é a tua fé. Ele disse a esta mulher desesperada: grande é a tua fé. E assim curou a filha daquela mulher. E assim nós vimos, o tema foi fé que arranca elogios de Jesus. E vimos 3 pontos. Vimos que essa fé, é formada num coração que se sente impotente, desesperado e humilhado, como aquela mulher. 2, essa fé que arranca elogios de Jesus é forjada por obstáculos que muitas vezes são demolidores e silêncios que são infindavelmente ensurdecedores, em que a resposta não vem. E terceiro aspecto da fé que arranca elogios de Jesus, ela é exclusiva e totalmente alicerçada em Cristo. Ok? O ponto da fé, a força da fé, não está na própria fé, mas está na pessoa em quem a fé é depositada. Ok? Foi isto que nós vimos da última vez. E esse episódio decorreu fora da região da Galileia, ou seja, fora da jurisdição dos judeus, uma terra gentílica, a região de Tiro e Sidom. E Jesus, como vimos da outra vez, tinha ido para lá para se resguardar. A pressão estava a subir na Galileia, a pressão política, Herodes, por parte de Herodes, que via Jesus como um perigo, que via Jesus como um novo João Batista que tinha vindo para atormentar a sua consciência. Herodes tinha matado João Batista por João Batista acusar os pecados de Herodes. Então, pressão política, a pressão religiosa por parte dos fariseus e dos escribas, dos líderes religiosos da altura que já estavam pelos cabelos com Jesus e já tinham começado a fazer conspirações para tentar matar Jesus. E a pressão da população, que depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o que é que eles queriam fazer? Tornar Jesus rei. Okay? E não era esse o caminho que Jesus tinha. Ele era sim o rei, mas não dessa forma e não naquela altura. Então a pressão estava alta na Galileia. Jesus então vai se retirar da região da Galileia e vai para Tiro e Sidom, onde ele tenta passar desapercebido. No entanto, há um outro objetivo por parte de Jesus. Há uma intenção por parte de Jesus. Na Galileia, Jesus enfrentou o quê? Jesus enfrentou a incredulidade, Jesus enfrentou a indiferença, e por isso é que Jesus vai condenar as cidades da Galileia, dizendo: se em Tiro e Sidom se tivessem feito os mesmos milagres, as mesmas coisas que eu estou a fazer aqui para vocês, eles teriam se convertido. Vocês não se converteram. Por isso, o juízo para essas cidades vai ser menor do que o juízo para vocês. Okay? Então Jesus na Galileia enfrentou a incredulidade, que se manifestou de diferentes formas, e enfrentou hostilidade. E agora Jesus entra e pisa nesta terra não judia, de pessoas que não conheciam as Escrituras, de pessoas que não tinham o background, o pano de fundo que os judeus tinham. E o que é que Jesus encontra? Uma mulher que vai dizer: tem compaixão de mim, filho de David. Que reconhece, de alguma forma, no pouco conhecimento que tem, de algumas notícias que talvez lhe tenham chegado, reconhece quem Jesus é. Reconhece aquilo que os outros, pelo seu orgulho, não quiseram reconhecer. E os episódios que nós vamos ver hoje, vamos ver 2 episódios,
vão na mesma linha do episódio anterior e demonstram como Jesus, que é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, veio para todas as nações. Ele veio trazer o seu reino para não-judeus. Ele teve compaixão deles e manifestou o seu poder no meio deles. É isso que nós vamos ver. E esta era a intenção de Jesus também, em ter ido para estas terras gentias. Okay? Então vamos ler Mateus capítulo 15, versículos 29 a 39. Mateus 15. Mateus 15, 29 a 39. E diz assim: partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia. Em seguida, subindo ao monte, sentou-se. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. De modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, os aleijados andando e os cegos vendo, e glorificaram o Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Eles não têm o que comer e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: onde arranjaríamos tantos pães num lugar deserto para alimentar também a multidão? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e estes os entregaram à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Ok? Então o texto diz que agora Jesus está num outro lugar. Okay? Jesus está às margens do mar da Galileia. Ele tinha saído das regiões de Tiro e Sidom, que ficava mais a norte, e ele então vai em direção do sul e vai para um conjunto de cidades chamada Decápolis. Okay? Decápolis. Ele desceu pelo leste do mar da Galileia para esta região de Decápolis. E quem nos diz isto, quem nos diz que é Decápolis, não é Mateus, é Marcos. Quando Marcos faz o mesmo relato deste evento, ele vai dizer então onde Jesus está. Diz lá Marcos 7,31, depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até ao mar da Galileia, ou seja, ele foi descendo a sul, passando pela região de Decápolis. O que é Decápolis? A palavra polis é do grego, o que é que quer dizer, para aqueles que sabem? Cidade, ok? E deca é de quê? 10. Então, era uma confederação de 10 cidades helenizadas, ou seja, influenciadas pela cultura grega, sob influência grega que ficava a sul da Galileia. E esta liga de cidades foi formada depois da invasão de Pompeu, em 64 a.C., para preservar a cultura grega naquela região semítica. Okay? Naquela região semítica, eles quiseram preservar a cultura grega, por isso formaram estas cidades. E vários arqueólogos têm encontrado nessa área monumentos erigidos a Zeus, Atenas, Artemis, Hércules, Dionísio e entre outros deuses. Eram cidades que estavam mergulhadas na cultura grega. Não só na cultura grega, mas também no paganismo grego. Na adoração a estes deuses gregos. E foi exatamente para essas cidades que Jesus foi, para essas cidades pagãs. Okay? Agora, não é a primeira vez que Mateus cita Decápolis. Ele já tinha citado no início do seu livro, Mateus capítulo 4, em que Jesus estava no início do seu ministério, estava no início a realizar curas, e a fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria, e vieram pessoas de vários lugares, incluindo não só da Judeia, mas também desta região helenizada, de Decápolis. Okay? Capítulo 4, versículo 25. E assim que Jesus, na nossa passagem, chega a esta região, o que é que começa a acontecer? Então as pessoas já sabiam de Jesus. E assim que Jesus chega lá, multidões começam a vir. Multidões. E o texto adjetiva multidões. Ele diz numerosas multidões. Então não é só multidões, é numerosas multidões. E estas multidões levavam o que a Jesus? Pessoas doentes. Mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. Então Jesus curou várias categorias de doenças e todas elas eram consideradas graves. Doenças graves.
Agora, a cultura daquela altura não negava a existência de milagres, mas ainda assim aquelas curas que Jesus fez eram consideradas extraordinárias. Pessoas amputadas, pessoas mutiladas, ou seja, sem mão. Porque mais à frente, uma destas palavras vai ser usada por Jesus quando ele diz: se a tua mão te faz pecar, faz o quê? Mutila, corta, arranca, deita fora. Então, pessoas mutiladas, pessoas amputadas, voltam a ter os seus membros. Mudos começam a falar. Cegos passam a vir. E tudo ali na hora, de forma instantânea. De forma instantânea. E isso fez com que o povo ficasse tal como nós ficaríamos, certamente, se víssemos isto à nossa frente, uma mão crescer, um pé aparecer, um cego começar a ver. Se nós víssemos isto, nós ficaríamos maravilhados. É isto que nos diz Mateus. E o texto paralelo de Marcos vai nos dizer que as pessoas ficam grandemente maravilhadas. Ficam extasiadas com aquilo que está a acontecer. Nunca tinham visto algo assim. Okay? Mateus já tinha mostrado certas reações semelhantes por parte de pessoas. Seja depois de Jesus ensinarem, que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, seja depois de ele realizar milagres. Mas adjetivar desta forma o maravilhamento, o deslumbramento das pessoas acontece aqui. Ou seja, aqui a reação de ficar deslumbrado foi ainda maior do que junto dos judeus. Esta reação maior foi no meio dos gentios. Então aqueles gentios, aqueles não-judeus, das cidades que adoravam deuses gregos, que é que eles fizeram, diz o texto? Glorificaram o Deus de Israel. É o que está aí no texto. Glorificaram o Deus de Israel. Fizeram aquilo que a maior parte dos judeus com quem Jesus se cruzou não fizera. E eram milhares de pessoas que estavam ali. Mais à frente o texto vai nos dizer que eram 4.000 homens, sem contar com o quê? Com mulheres e crianças. Ou seja, facilmente o número podia chegar aos 10.000. 10.000 pessoas. Eu não sei quantas pessoas comporta o estádio de São Luís, mas acho que 3.000 pessoas. Mais? 7 ou 8.000. Então imaginem um estádio como o do Farense a ir ali, a fluir aos pés de Jesus e todos eles se maravilharem e glorificarem o Deus de Israel. Milhares de pessoas assistiram àqueles milagres. Reconheceram que era o Deus daquele homem, o Deus de Jesus, porque eles sabiam que Jesus era judeu, Jesus não enganava ninguém. Eles sabiam que ele era judeu, sabiam que Deus de Israel era o Deus deles, então era por meio dele que ele fazia esses milagres e por isso se glorificavam o Deus de Jesus, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. O Deus que se havia revelado de uma forma particular, de uma forma especial àquele povo, ao povo de Israel, e que agora estava a abrir essa revelação a quem? Aos gentios. Quem estava a abrir a revelação aos gentios? Agora, Jesus demonstrou compaixão aqui para pessoas doentes, pessoas amputadas, pessoas mutiladas, pessoas cegas, pessoas mudas. Mas Jesus vai continuar a demonstrar a sua compaixão. E este evento de milagres, a situação que nós acabamos de ver, durou 3 dias, diz o texto. Eram multidões, milhares de pessoas trouxeram os doentes. E ainda que as pessoas ficassem curadas instantaneamente, nós vemos, pelo percurso que Mateus vai nos mostrando, que os milagres que Jesus operava nas pessoas eram muito personalizados. Okay? Jesus gostava de tocar, Jesus gostava de falar com as pessoas. Então, isto, milhares de pessoas, ia levar tempo. Então, Jesus esteve ali durante 3 dias. Durante o dia ele curava, possivelmente também ensinava, porque esse era o padrão de Jesus, curar e ensinava as coisas ligadas ao reino dos céus. Isto durante 3 dias. Agora, Jesus, ao fim desses 3 dias, vai chamar os discípulos assim. Porquê? Porque ele tem compaixão das pessoas. Porquê? Porque as pessoas, ao fim destes 3 dias, deviam estar com fome. Se calhar trouxeram comida, mas entretanto, ao fim de 3 dias, a comida acabou e Jesus tem compaixão delas. Jesus não quer mandá-las embora, porque mandando-as embora, elas podiam desfalecer por caminho. Eles estavam no deserto, estavam numa região desértica. Okay? Então, Jesus teve compaixão daquelas pessoas doentes e agora Jesus tem compaixão da fome delas. E os discípulos respondem com uma pergunta. Qual é a pergunta? Onde é que vamos arranjar tanta comida para esta gente? Onde é que vamos arranjar pães num lugar deserto para alimentar 10.000 pessoas? 10.000 pessoas.
Imaginemos que estamos todos no estádio de São Luís, no estádio do Farense, estão lá 10 mil pessoas já há 3 dias sem comer e vai tudo ao mesmo supermercado. O que é que vai acontecer? Para 10 mil pessoas ou mais. Não vai haver comida suficiente. Okay? E ali nem havia o supermercado ao lado. Okay? Como os nossos supermercados hoje. Então, eles ficam... Como é que nós vamos resolver esta situação? Eles sabem, nós não vamos conseguir resolver, Jesus. Nós não vamos conseguir resolver. E Jesus pergunta-lhes então o quê? Quantos pães eles têm? E a resposta é 7 pães e alguns peixes. Jesus pede o quê? Que a multidão sente no chão. Jesus toma os 7 pães, dá graças, parte os pães, dá aos discípulos, os discípulos distribuem e as pessoas comem. E diz o texto o quê? Todas as pessoas comeram. E não só comeram, como também se fartaram, ficaram saciadas. E além de terem comido bastante, o que é que aconteceu? Sobrou. Sobrou 7 cestos. 7 cestos sobraram. Comeram os 4.000 homens, ainda todas as mulheres e crianças presentes. Depois Jesus então manda a multidão embora e Jesus vai para a região de Magadã. E isto possivelmente é a cidade natal de Maria Madalena, que dizem corresponder a uma vila da Galileia chamada Tariqueia. Então ele vai para lá. Ao lermos esta passagem, nós lembramos automaticamente de um outro evento. Qual é o outro evento que a gente se lembra? Da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Algumas pessoas vão dizer, mas isto é o mesmo evento. Alguns críticos vão dizer, isto é o mesmo evento, há apenas aqui os números que mudam, mas é a mesma situação. Okay? Nós passamos por um evento semelhante no capítulo 14. No entanto, são 2 eventos diferentes. Houve 2 multiplicações e há diferenças de detalhes que nos permitem afirmar que se trata de facto de 2 momentos diferentes. São semelhantes, sim, têm significados semelhantes, sim, mas têm, e este é o ponto, têm públicos-alvo diferentes. Ok? E por isso tem uma mensagem muito forte a transmitir. Já vamos ver qual é. A grande diferença é o local onde os milagres ocorrem e, por conseguinte, as pessoas que beneficiam desses milagres. Okay? O outro milagre foi feito no meio dos judeus. Este milagre aqui, Jesus está na região de Decápolis, junto dos gentios, e são eles que beneficiam destes milagres. No evento anterior, o que é que Jesus tinha acabado de fazer? Elogiar a fé de uma mulher cananeia, de uma mulher gentílica, e cura a filha dela. Agora Jesus faz o que? Imensas curas de outras pessoas também gentias, numa terra igualmente gentílica e igualmente pagã. E aqui Jesus demonstra compaixão por essas pessoas. E esse é o ponto principal da passagem de hoje. Okay? Essa é a linha central da passagem de hoje. Jesus apresentou-se como o Messias para os judeus, mas ele seria também o Salvador de todos os povos da terra. A passagem de hoje vai mostrar isso de uma forma evidente. E isso encaixa dentro do contexto maior que nós estamos a tratar, que é qual? A identidade de Jesus. Desde o fim do capítulo 13 até ao capítulo 16, nós estamos a abordar esta secção da identidade de Jesus. Quem dizem que eu sou? E Jesus é o Messias que veio para os judeus, mas ele também é o Messias que veio para todos os povos da terra, sem exceção, não faz exceção de pessoas. E esta é a identidade dele. Okay? Até aqui, os milagres de Jesus tinham sido principalmente direcionados a judeus. Pessoas da região da Galileia. Jesus curou leprosos, nós vimos, curou paralíticos, cegos, mudos, endemoninhados e toda a sorte de doenças. E como nós falámos mais que uma vez, os milagres de Jesus serviam para quê? Para demonstrar a sua compaixão às pessoas que estavam naquela situação de aflição e sofrimento. Serviam também para dar um pequeno aperitivo, para dar uma demonstração, uma amostra de como é que vai ser o reino que ele vai depois consumar, onde não vai haver mais doença, onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais pecado, onde não vai haver mais demónios a causar sofrimentos na vida das pessoas. Então ele deu uma amostra, mas principalmente, e ligado a esses 2 aspectos, é para mostrar que a mensagem que ele estava a trazer, que ele era o rei, que ele era o Messias, e que ele tinha vindo para instaurar o reino, que o reino tinha chegado, estava-se a concretizar. Okay? Para dar credibilidade à sua mensagem, para dar força à sua mensagem. Era essa a mensagem que ele estava a pregar. O reino está próximo, por isso arrependam-se. Era esta a mensagem. E os seus milagres e sinais serviam para reforçar isso aí. Então ele era o rei desse reino. Ele era o Messias profetizado no Antigo Testamento, de quem os profetas tinham falado, quem os judeus estavam à espera. Foi assim que João Batista também o apresentou. Foi assim que Jesus foi apresentando também, e agora de forma cada vez mais explícita, cada vez mais desavergonhada, cada vez mais aberta.
Na Galileia, Jesus, nós vimos, encontrou indiferença, incredulidade, hostilidade. Até o ponto em que Jesus depois vai começar a mudar o seu ensino e ele começa a ensinar por meio de parábolas. Para que as pessoas ouvissem, mas não entendessem. Quem é que iria entender essas parábolas? Aqueles apenas a quem Jesus explicasse. Quem? Os seus discípulos. E isto foi como uma forma de julgamento para aquelas pessoas que ouviam e demonstravam incredulidade e indiferença. Então, nas parábolas, Jesus fecha o significado espiritual daquilo que ele quer transmitir e dá apenas aos seus discípulos. Jesus foi rejeitado pelos da sua própria terra, Nazaré. Não é este o filho do carpinteiro. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios familiares, os irmãos de Jesus, principalmente. Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos que começaram a conspirá-lo. Jesus foi rejeitado pelos políticos como Herodes, que representavam um perigo agora para ele. Então os judeus, de forma geral, recusaram-se a ver quem Jesus era. Recusaram-se a ver aquilo que estava óbvio diante dos seus olhos. E arranjaram desculpas esfarrapadas como: a gente viu crescer, a gente sabe quem ele é, como é que ele pode ser o Messias? Apesar de terem ficado maravilhados com o seu ensino e de verem todos aqueles milagres. Então arranjavam desculpas esfarrapadas, não queriam assumir os seus pecados, não queriam se arrepender e deixar a sua vida de aparência religiosa, mudando aquilo que de facto tinha que ser mudado. O coração. Não queriam mudar o coração. Não queriam abrir mão daquilo que tanto amavam, o seu pecado. Okay? Então, é este o contexto em que Jesus está, de rejeição. E quando Jesus se retira para as terras gentílicas, é para descansar. Ele pretende passar desapercebido, mas isso não ia acontecer e ele sabia disso. E ele, de certa forma, tinha a intenção disso também. Tanto o ter curado enfermos, como o ter saciado a fome daquelas pessoas, foi com o objetivo de ele se mostrar aos gentios, de ele demonstrar que o Rei do Reino vem também trazer compaixão para os gentios. Antes da primeira multiplicação realizada num contexto judeu, Jesus viu as pessoas doentes e teve compaixão delas também. Okay? Se forem ver, todo o contexto é muito semelhante. Havia pessoas doentes que Jesus curou. Nos dois. Lá, com os judeus, ele viu as pessoas, teve compaixão delas. Hoje, Jesus vê as pessoas doentes e cura-as, movido por compaixão. Ou seja, Jesus tem compaixão não só pelos doentes judeus, mas também pelos doentes não judeus. No relato da primeira multiplicação narrado por Marcos, Jesus tem compaixão das pessoas e ele diz que elas são como ovelhas sem pastor. Na primeira multiplicação. Então ele passa a ensiná-las. No segundo, Jesus provavelmente também terá feito isso. E então Jesus está a demonstrar que são ovelhas sem pastor, não só os judeus, mas também os gentios. O outro episódio, a primeira multiplicação, terá remetido os judeus para outros momentos da sua história. Momentos significativos, como por exemplo o quê? A saída do Egito, dirigindo-se para a terra prometida de Canaã. E nesse percurso eles passaram por onde? Pelo deserto. E no deserto tiveram o quê? Fome. E Deus providenciou-lhes o maná e as codornizes. Deus alimentou milagrosamente o povo no meio do deserto. O facto de terem sobrado 12 cestos terá remetido aquelas pessoas, aqueles judeus, para onde? Para esse evento lá no deserto, para as 12 tribos de Israel, a caminho de Canaã, lideradas por Moisés. Jesus então seria o novo quê? O novo Moisés. Jesus seria aquele de quem Moisés falou, o profeta que viria semelhante a ele e que eles deveriam esperar e que eles deveriam ouvir. Então Jesus, neste contexto aqui, com tudo aquilo que está a passar na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, ele está-se a mostrar, como nós vimos da outra vez, como este profeta que haveria de vir. Jesus, no Sermão do Monte, ensinou a vontade de Deus para o povo do reino. Da mesma forma que Moisés, no Monte do Sinai, deu o quê ao povo? Os 10 mandamentos. E isto aqui encaixava na cabeça das pessoas, certamente. O profeta, o provedor que todos esperavam, o Messias, havia chegado. E nós falámos disso quando passamos por Mateus 14. Mas agora nós percebemos que o Messias, o profeta, o provedor que alimenta o seu povo no deserto, não é só para os judeus, mas é para as pessoas de todos os povos. Judeus e não judeus. A terra prometida, a Canaã,
o reino, a provisão, o poder, o rei, não é só para judeus, mas é para não-judeus, é para todas as pessoas de todos os povos da terra. Okay? No primeiro milagre sobraram 12 cestos. Neste aqui sobraram quantos? 7. E as palavras usadas para cesto, até aí o detalhe encaixa com a mensagem. Porque a palavra que é usada para cesto no original, que quando lemos em português não dá para entender, na primeira multiplicação, quando aparece a palavra cesto, é uma palavra que é usada para cestos especificamente judeus, que só havia lá. A palavra usada para cesto nesta passagem é mais genérica. São cestos grandes que são usados por todos. Okay? Então até aí, nesse detalhe, mostra como isto se encaixa na mensagem da nossa passagem. O número 12 era o quê? As tribos. Quantas tribos? 12. Isto significa que são todas as tribos. Agora, o número 7, na Bíblia, muitas vezes tem o significado de quê? De plenitude também, de completo. Então é para todos, de forma completa. Okay? De forma completa, de forma total. A provisão vinda do rei para o seu povo era total e era superabundante, ao ponto de sobrar, não só para os judeus, mas para todos os povos, para a plenitude de categorias de pessoas vindas de todos os cantos do mundo. E esta é a mensagem da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Ao estudarmos a outra passagem, nós vimos que Jesus, por meio do milagre da multiplicação, apresentou-se como o profeta de quem Moisés tinha falado. Acabámos de ver isso. Mas apresentou-se também como o pastor e rei que cuida do seu povo, das suas ovelhas, tanto curando-as como alimentando-as e ensinando-as. Jesus afirma então aqui, nesta passagem, que os gentios também são povo para ele como rei liderar e também são rebanho como pastor para ele cuidar. Além disso, se a outra passagem era messiânica, esta também é. Porque se a alimentação dos 5.000, que é da outra passagem, foi um vislumbre do banquete messiânico, então esta história também indica que os gentios vão participar da bênção suprema de Israel. Como, aliás, Mateus já tinha dito isso no capítulo 8. No capítulo 8, Jesus tem um encontro com o centurião, também ele gentil, e cura o seu servo. E depois, Jesus diz assim: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino, isto é, os judeus, serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está a dizer o quê com esta passagem? Jesus está a dizer que vão beneficiar das bênçãos não só os judeus, mas também os gentios. Que não é por se ser judeu que é garantido que se senta à mesa, mas é para todos aqueles que são os verdadeiros descendentes de Abraão. Quem são os verdadeiros descendentes de Abraão? Aqueles que têm fé, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então não é por se ter sangue judeu, por ser etnicamente judeu, que se é alvo da salvação de Deus. Não. É por se ter a mesma fé que o pai dos judeus teve, que se é salvo e que se vai sentar à mesa deste banquete do Messias. Este banquete messiânico está associado a uma outra refeição vital na vida de Jesus. Qual é essa refeição? Tão conhecida e clássica, a última ceia. Onde ele, tal como nesta passagem, ele pega no pão, ele dá graças e depois ele faz o que com o pão? Parte o pão. Exatamente o que ele faz na nossa passagem de hoje. Jesus disse lá na ceia: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, o banquete messiânico, no reino do meu Pai. Então, esta associação, e tentem fazer a ligação dos pontos aqui, esta associação entre o milagre da multiplicação e a última ceia é fácil de fazer. E é fácil de fazer por uma conversa que nos relata João logo a seguir a este milagre. Onde Jesus, em João, depois de fazer este milagre, Jesus vai se apresentar como sendo o quê? O pão da vida.
Eu sou o pão da vida. Os vossos pais lá no deserto comeram do maná, mas aqui está alguém que vem de facto saciar a fome. Eu sou o pão da vida. E depois Jesus vai dizer que só pode herdar a vida eterna quem comer da sua carne e beber do seu sangue. Aí os judeus ficam o quê? Ficam escandalizados. E é aí que o número de discípulos de Jesus vai reduzir drasticamente. Jesus estava a falar de uma forma figurada. Essa mesma forma de falar, ele vai falar depois, lá na última ceia. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Concluindo, o milagre da multiplicação no meio dos gentios está a dizer que o pão, que o sangue, que o alimento, que a salvação é também para aqueles que não são judeus. É para todos os povos de toda a terra. O pão que alimenta a alma, o corpo que é esmagado, o sangue que é vertido, que trazem purificação dos pecados, servem-se numa mesa onde não se sentam apenas judeus, mas também não judeus. Nessa mesa só há um povo, o povo de Deus, constituído por todos aqueles que se reconhecem como pecadores e colocam sua confiança neste Rei, neste Salvador, Jesus Cristo. Mateus está a mostrar-nos que Jesus é o Rei de um único povo. Não é interessante se é judeu ou não, não é interessante nada disso, mas é interessante sim se é Rei ou não dessa pessoa. Okay, depois de Jesus ressuscitar, ele vai dar uma ordem aos apóstolos. Qual é essa ordem? A ordem é de espalhar a boa notícia, de espalhar o Evangelho. Qual é a boa notícia? É que Jesus veio morrer, veio sofrer condenação pelos pecadores e Jesus ressuscitou 3 dias depois, vencendo a morte e o pecado. E essa notícia devia ser levada a quem? Diz o texto, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É para todos os povos. Os apóstolos, no decorrer do seu ministério, foram vendo a salvação a chegar a não-judeus. Como exemplifica o relato que Pedro faz à liderança da igreja de Jerusalém, lá no capítulo 15, isso é o concílio, quando no capítulo 11 ele faz o relato à igreja de Jerusalém de como Cornélio se converte. E como toda a sua casa se converte, como o Espírito Santo desceu sobre aquela família, ele diz assim: logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. E atenção, eles não eram judeus. Como também sobre nós, que somos judeus no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crer no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles, a liderança da igreja de Jerusalém, se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. E isto continua por todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai escrever lá em Gálatas, uma passagem muito conhecida de nós aqui. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Por outras palavras, Paulo está a dizer que a salvação que Deus oferece não interessa a raça, não interessa a nacionalidade, não interessa o sexo, não interessa a classe social. O que interessa é ser-se um com Cristo. Ponto final, parágrafo. E é exatamente isto, é esta visão que João tem do futuro eterno quando ele faz o relato do Apocalipse. João vê o futuro. E o que é que João vê lá? Capítulo 7, versículos 9 e 10 diz, em Apocalipse: depois dessas coisas eu vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Jesus não veio para aqueles que se acham bons, para aqueles que se acham religiosos, os que se acham que têm requisitos suficientes para Deus aceitá-los. Jesus veio para quem? Jesus veio para os fracos, para aqueles que se reconhecem como mendigos espirituais, sem recursos nenhuns de poder agradar a Deus, para aqueles que o mundo tantas vezes coloca como desprezados. E Paulo diz isso. Não foram muitos chamados sábios, aqueles que
segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Então, Jesus veio para os doentes para ser a sua cura. Jesus veio para os famintos para ser o seu alimento. Jesus veio para os loucos para ser a sua sabedoria. Jesus veio para os fracos para ser a sua força. Jesus veio para os pecadores para ser a sua justiça, santificação e redenção. E nós estamos a falar aqui de gentios, dos não-judeus, que eram rejeitados, que, como nós já temos falado, eram completamente desprezados. O judeu, se tocasse no gentio, ele achava que tinha que ir fazer rituais de purificação para não ficar cerimonialmente impuro. Ele chamava os gentios de cães. E Jesus tornou-se então ele, o rejeitado dos povos. Jesus tornou-se rejeitado pelos povos para que pecadores arrependidos fossem feitos povo de Deus. Tornou-se rejeitado pelos homens e por Deus na cruz, para que pecadores arrependidos possam ser aceitos por Deus e pelos outros redimidos de todos os tempos. Jesus fez-se o rejeitado da aliança, porque ele na cruz vai dizer: meu Deus, por que é que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele tornou-se rejeitado, ele ficou fora da aliança, para que aqueles que não estavam na aliança pudessem entrar na aliança, os pecadores. E por causa desta verdade, o cristianismo tem que ser a primeira religião, porque a única religião verdadeira, tem que ser o primeiro palco onde racismo não pode acontecer. O verdadeiro cristão que foi alvo da graça imerecida de Deus tem que ser a última pessoa na terra a agir com discriminação. Deve ser compassivo, sempre, com todas as pessoas, em todas as áreas da sua vida. Nos seus relacionamentos, no trabalho, na evangelização, em todo o tempo, em todo o lugar. Tiago escreveu: meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião, como esta manhã aqui, algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos, ou seja, discriminação, racismo, acessão de pessoas. É maligno, vem do diabo. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Tiago 2, 1 a 9. Então, por isso, não importa de onde eu vim, de onde tu vieste. Não importa a tua nacionalidade, e temos aqui várias nacionalidades diferentes. Temos portugueses, temos brasileiros, temos suíços, temos guineenses, temos marroquinos. Temos várias nacionalidades aqui no nosso meio. Não interessa a nacionalidade, não interessa a raça. O teu nível económico também não interessa, o teu nível social, o teu nível de escolaridade, se és homem ou mulher, jovem ou idoso. O que interessa é: Jesus é o teu rei? É isto que interessa. É esta pergunta que interessa responder. Será que todos nós aqui nesta manhã já estamos sentados à mesa de Jesus com o seu povo? Será que tu já entraste no reino? Jesus na cruz, como eu disse há pouco, disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ele foi expulso da comunhão com o Pai para que pecadores como tu e eu pudéssemos ser incluídos na comunhão com o Pai, para que pudéssemos ser incluídos no povo de Deus. Jesus deixou a sua glória, deixou o seu poder. Ele que era Deus e igual a Deus, não usurpou o ser igual a Deus, algo a que podia se agarrar, mas veio
A humanidade limitou-se às condições humanas. Para quê? Para que nós que somos os verdadeiros fracos, os verdadeiros pobres, completamente incapazes de nos achegarmos a Deus por causa do nosso pecado, pudéssemos então vir a ser fortes, pudéssemos vir então a ser vitoriosos, pudéssemos então a vir a ser exaltados numa condição que não há mais nenhuma outra que nós possamos ter que se compare a ela. Não há condição que se compare a ser filho de Deus. Não é ser rico. Não é ser de um país que se considera um país civilizado. Não é por se ter uma escolaridade superior, a mais superior que se possa ter na sociedade, ou ter o mais cargo, o cargo mais alto na sociedade, que faz com que a nossa condição seja de facto nobre. A maior condição que se pode ter, a condição mais elevada que se pode ter, é a condição de filho de Deus. O Filho do Deus do Universo, amado pelo Deus do Universo, cuidado pelo Deus do Universo, instruído pelo Deus do Universo. Que tem acesso a todas as riquezas espirituais, co-herdeiro com Cristo Jesus, Jesus o próprio Deus. A mesma herança de Jesus, co-herdeiros com Cristo. E isto é para toda a eternidade. As condições desta terra acabam. As riquezas conquistadas nesta terra acabam. A condição social conquistada nesta terra e venerada pelas pessoas que se prostram diante da pessoa que tem aquele título, isso vai acabar. A condição que vai permanecer para todo o sempre é a condição de filho de Deus. E não há condição mais elevada do que esta. E nós viemos de que condição? Da condição mais baixa de todos. Mais baixo do que o mais pobre desta terra. Mais baixo do que a pessoa do país mais pobre e mais desprezado desta terra. Nós viemos da pior das condições. Para sermos elevados à melhor das condições. Mas para isso ter acontecido, Jesus teve que ser colocado na pior das condições. Ele estava na maior das condições. Isto é o Evangelho. Esta é a mensagem das boas novas. Não é por qualquer esforço nosso. Não é pelo nosso passado de derrotas ou de sucessos. Não é pelo nosso país de origem, não é pela nossa inteligência, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso conhecimento bíblico, pelas nossas boas ações, pelo nosso desempenho religioso. Não é por nada disso que somos salvos. É pela confiança, pela fé que colocamos em Cristo. E só nele, mais nada do que Ele. Se reconhecemos que de facto merecemos ser considerados não povo de Deus, excluídos de Deus, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa recusa em reconhecê-lo como Deus e em vivermos a nossa vida sendo Ele de facto Deus, em nós o amarmos, se nos rendermos a Ele, confiando totalmente nele e naquilo que Ele fez, então passaremos para esta condição, para a melhor condição que o ser humano pode ter, filhos de Deus. Será que tu crês nisto? Se crês, confessa a Deus isto. Pede-lhe perdão dos teus pecados e recebe a imensa graça que vem desta compaixão que se derrama a todos os povos. E se tu e eu já nos apropriarmos desta compaixão e à medida que formos tendo mais noção desta compaixão, nós vamos começar a fazer o quê? Vamos começar a agir na base desta mesma compaixão. Começamos a ser compassivos. Se Ele tinha todos os direitos de rejeitar qualquer pessoa, porque Ele era santo, puro, perfeito e bom. E nós éramos maus, pecadores, egoístas. Ele tinha todo o direito de rejeitar quem quer que fosse. Mas Ele deu tudo por nós, sacrificou-se, doou-se por nós. Que direito temos nós, então, de rejeitar quem quer que seja? Nenhum. Nenhum. Não devemos agir diferentemente para com ninguém nesta sala ou fora dela. Naturalmente que há diferentes níveis de relacionamento entre as pessoas devido ao nível de confiança, à convivência que se vai conquistando com o tempo, etc. Mas o ponto aqui é que não deve existir qualquer negação de ajuda, de simpatia, de amores a quem quer que seja baseado em proveniência nacional, social e até espiritual. A nossa tendência é nós ajudarmos e nos doarmos em quem se encaixa no nosso padrão. Com quem nós nos identificamos, com quem de forma natural nós temos empatia. Mas Jesus saiu da sua zona de conforto para nos redimir. Então devemos fazer o mesmo por quem está à nossa volta. Sair da zona de conforto. Ir em direção ao outro. Não interessa se a pessoa está bem ou mal vestida. Se tem um passado duvidoso. Se é uma pessoa cheia de fracassos que até aqui na vida só conseguiu destruir-se a si mesmo, destruir a sua família. Não interessa. Não interessa. Devemos fazer o mesmo por todos. Esteja a pessoa sentada do teu lado, esteja a pessoa na extremidade da sala.
Todas essas pessoas não precisam do Evangelho? Nós também precisamos. São como nós. Essa pessoa precisa de amor, também nós precisamos. Essa pessoa precisa de simpatia, também nós precisamos. Essa pessoa precisa de ajuda. Quantas vezes não precisamos nós de ajuda? Agora, a discriminação por vezes pode ser no sentido inverso. Normalmente quando pensamos em discriminação, pensamos em ser direcionado àquelas pessoas que são fracassadas, aquelas pessoas que são rejeitadas e desprezadas pela maioria. Mas às vezes a discriminação pode ser ao contrário. Pode ser de aquela pessoa é rica e nós desprezamos. Aquela pessoa é bem-sucedida, eu não sou, eu desprezo. Então a discriminação pode ser no sentido contrário. Agora, tudo isto é evidência de orgulho. É evidência de preconceitos e de não querer caminhar em direção ao outro. Então o nosso egoísmo é muitas vezes uma barreira e vai ser difícil. É difícil fazer esse movimento porque não é natural em nós, ok? É difícil. Então a quem é que nós temos que recorrer? Àquele que fez esse movimento. A Cristo. Ele vai nos capacitar a fazer isso também. Então peçamos a Ele que Ele nos encha da sua compaixão para sermos uma igreja que acolhe todo o tipo de pessoas. Que esta igreja acolha todo o tipo de pessoas. Que acolha os rejeitados. Que ame todo o tipo de pessoas e que acima de tudo pregue o Evangelho a todo o tipo de pessoas. Qualquer pessoa que entre aqui seja alvo do nosso amor, do nosso acolhimento, da nossa hospitalidade, venha bem vestido ou mal vestido. Encaixe dentro dos nossos padrões ou não. Que sejamos uma igreja em que todos reconhecem que somos, como diz Tim Keller, um hospital para pecadores e não um museu para santos. A igreja não é para ser um museu de santos, é para ser um hospital para pecadores. Mais, que a nossa compaixão se materialize em aspectos concretos, práticos. Jesus não teve compaixão só da vida espiritual das pessoas. Aquilo que nós vemos nestes 2 episódios é Jesus a curar doenças graves das pessoas. E não só a curar a doença grave das pessoas, como também depois a fazer o quê? A alimentá-las. Temos um Messias que cuida dos grandes detalhes da vida, mas também dos pequenos detalhes da vida. Uma compaixão de Deus que se materializa em grandes detalhes, em grandes momentos da vida e em pequenos momentos da vida. Ele preocupava-se com os mínimos detalhes. Ele disse que Deus cuida dos lírios do campo. Como é que Ele não vai cuidar de vocês? Por isso não se preocupem com o comer ou com o vestir, com o vosso dia-a-dia. Ele instruiu na oração para que nós orássemos pedindo o pão de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia. O Deus que cuida das grandes coisas e dos detalhes. Então, como igreja, a nossa principal, primordial tarefa, e nunca podemos abrir mão disso, é pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho para a salvação dos pecadores. Porque isso é eterno. Mas também deve ser alvo do nosso cuidado e da nossa atenção os detalhes da vida das pessoas. E muitas vezes não são assim tão detalhe na vida dessas pessoas. Pessoas que passam fome, pessoas que mal têm o que vestir. Então não são assim tão detalhes. E nós como igreja, que temos sido alvo da compaixão de Deus, devemos derramar esta compaixão também. À nossa comunidade, à cidade à nossa volta, aos da família da fé, mas também aos que estão lá fora. E o Espírito de Deus vai nos ajudar a fazer isso. Por isso, disponhamos-nos. E eu quero concluir, eu quero fechar com o versículo 31. Que é a reação dos não-judeus. Que é a reação das figuras improváveis. Que é a reação das pessoas que os judeus dificilmente aceitariam que Jesus, que o Messias, se dirigisse também a eles desta forma. Os improváveis, os desprezados. Qual é a reação deles? Glorificaram o Deus de Israel. Ao verem o que não esperavam, glorificaram a Deus. Ao verem como Deus pode realizar o impossível no meio deles, glorificaram a Deus. Os discípulos, depois de terem visto Jesus andar sobre as águas, aquele episódio em que Pedro afunda, depois eles prostram-se diante de Jesus e reconhecem-no como o verdadeiro Filho de Deus. Glorificaram. A mulher cananeia glorificou a Cristo ao depositar nele tamanha fé, uma fé que arrancou o elogio de Jesus. Então todos os que se rendem, todos os que se prostram desta forma, reconhecendo a superioridade, reconhecendo a grandeza, a majestade, a beleza, o poder de Deus, estão a fazer o quê? Estão a dar-lhe glória, estão a glorificá-lo. Quando reconhecem, tu és totalmente diferente, tu és tão maior, tu és tão mais belo.
Então reconhece-o, cada um de nós aqui, reconheçamos-lo como superior, como maior. E quem o reconhece como maior, quem o reconhece como superior, reconhece a si mesmo como quê? Como inferior. Como inferior. Quem reconhece-o como majestoso, vê-se a si mesmo como desprezível. Quem o reconhece como belo, o mais belo de todos, vê-se a si como feio. Quem o reconhece como santo, 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 como Isaías, reconhece como alguém com lábios impuros que mora no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, pecadores. Quem o glorifica, humilha-se diante dele. É no humilharmos diante dele que nós o glorificamos, porque ao humilharmos estão a dizer: tu és Deus e eu não sou. Tu tens o comando e eu não quero ter o comando. Tu és o rei e eu sou teu servo. E é assim que o glorificamos. Então glorifica-o quem sabe também que tudo o que tem é porque recebeu dele. Glorifica-o quem é grato por tudo o que tem, desde as pequenas coisas até às grandes. Porque todos são milagres. Faça aquilo que de facto nós merecemos, que é nada. Glorifica-o quem o ama por tudo isso. Glorifica-o quem tem prazer nele, quem é completamente satisfeito nele. Glorifica-o quem o tem a ele como o maior tesouro, como o maior amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Agora, como não amar um Deus assim? Como não amar um Deus que teve compaixão de nós? Que não merecíamos sequer que Ele olhasse para nós? Como não amar? Como não ter prazer num Deus que se doou por completo, sacrificialmente, sendo humilhado, rejeitado, maltratado, tornado pobre, feio, espezinhado, pobre? Ele nasceu numa manjedoura. Ele que morava com Deus. Ele que era Deus. Em toda a sua glória e esplendor. Ele que foi espezinhado, foi ferido, foi tratado como pecador, como criminoso, crucificado ao lado de criminosos. Foi humilhado completamente. Para fazer o quê? Para nos elevar à qualidade de filhos, aceites. Ele que foi rejeitado, bem tratados, ele que foi maltratado, ricos nele, ele que se fez pobre, embelezados nele que foi feito sem beleza nem formosura. Como não amar um Deus assim? Como não amar? Como não amar e não ter prazer num Deus que nos deu essa salvação, mas também que cuida de nós a cada dia, em todos os detalhes, nas grandes decisões e nos pequenos momentos da vida. Ele nos cerca de milagres constantemente. E milagres não é só mãos crescerem. Milagres é ter o pão na mesa todos os dias. E é por isso que eu quero partilhar agora a letra de uma outra música. Semana passada partilhei do Tiago Cavaco. E hoje quero partilhar de um músico brasileiro, Sylvester Kuhlman. E vamos ver, quem sabe ele estará aqui conosco em janeiro. Vamos tentar fazer por isso. E esta letra reflete isso mesmo. Dessa bondade de Deus que se derrama de forma diária, constante na nossa vida. E diz assim, eu publiquei no Facebook esta semana, quem viu sabe. Eu vejo milagres a todo momento. Se o meu coração for grato e atento, o pão sobre a mesa, o filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse, de facto, uma ilha debaixo de um céu de graça, plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa dos meus amigos, no corpo e na alma dos meus irmãos. Se o meu coração tiver olhos para ver. Eu vejo milagres por todo o lugar. Eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta dos seus. Okay? Cristo, em sua compaixão, doa-nos tantas coisas. E mais do que tudo, doou-se Ele próprio por nós. Então, glorifiquemo-lo, amemo-lo, tenhamos prazer nele. Recebamos essa compaixão, mas partilhemos também essa mesma compaixão. A todos, sem fazer exceção de pessoas. Vamos orar. Jesus, damos-te graças, porque quando nós refletimos nisto, na realidade daquilo que tu fizeste, na profundidade e nos significados daquilo que tu fizeste, nós ficamos maravilhados, Senhor. Ficamos deslumbrados, extasiados com tamanho amor por nós. Para nos elevares a qualidade de filhos. Senhores,
Tu nos trataste como nós não merecíamos. Nós não éramos povo e tu nos fizeste povo. Nós éramos pobres e nos fizeste ricos. Nós éramos tolos nos nossos caminhos, achando que éramos os mais sábios, mas éramos tão tolos. E tu nos fizeste sábios ao encontrarmos o caminho da sabedoria, que é a tua salvação em ti. Senhor, tu não nos fechaste as portas. Te glorificamos por isso. Senhor, não fechemos nós as portas também a quem quer que seja. Sejamos uma igreja que acolhe. Sejamos uma igreja que anuncia o Evangelho a todos sem discriminação. Sejamos uma igreja que ajuda a todos. Ajudando com aquilo que é possível. Com comida, com roupa, procurando emprego. Ajudando-os com conflitos familiares, conflitos no casamento. Ajudando a nossa cidade, ajudando naquilo que for necessário. Senhor, que ajudemos para demonstrar esta compaixão. Pelo menos em pequena escala daquilo que tu nos deste. Senhor, glorifica-te em nós. No nome de Jesus. Amém.